é a América Latina. Sobre o provável trabalho de continuidade que o Papa Leão XIV vai dar a partir de agora, né, seguindo os caminhos trilhados pelo Papa Francisco. Mas como você também bem destacou, ele é agostiniano, né, uma representação diferente da do Papa Francisco, que era jesuíta. Na sua avaliação, como é que o atual Papa Leão XIV pode construir a sua própria identidade como Papa, justamente a partir, né, desse pensamento, desses preceitos agostinianos que marcaram a própria formação dele como cardeal, como religioso? Então, o que a gente pode perceber é que ele, apesar, né, de ser alguém que foi consagrado cardeal pelo Francisco, que foi consagrado prefeito do dicastério para os bispos por Francisco, Francisco meio que preparou ele para ser um papável. Francisco consagrou ele exatamente esse ano de 2025 para ser um possível papável caso houvesse um conclave, né? E houve, ele ganhou, mas ele já se apresentou usando os paramentos tradicionais, ele já se apresentou ligado à tradição de Leão XIII, então ele ele já mostra que ele é original no que ele pensa, no caminho que ele tem, né? O trabalho dele como agostiniano vai permitir que ele pense a Igreja Católica no tocante à questão das missões, a igreja que está se expandindo, a igreja que está evangelizando outras regiões, porque ele tem uma experiência missionária agostiniana profunda. Ao mesmo tempo, ele também é um doutor em direito canônico, ele é licenciado e doutor em direito canônico, e ele pode trazer uma solidez ou uma segurança em relação às tradições, em relação ao direito eclesiástico maior que talvez o Francisco tenha trazido, porque o Francisco ele é mais reformador, o Francisco ele foi mais quebrar paradigmas, né? E o caminho, parece, do Leão XIV vai ser, sim, manter alguns caminhos de reforma, né? Mas também manter alguns caminhos para conservar a tradição da igreja. Então, entre ele e o Francisco, eu acredito que ele vai seguir, sim, um caminho original, um caminho de mais equilíbrio, né? Um caminho de mais moderação, talvez. No discurso dele, a primeira coisa que, se a gente for pegar uma palavra-chave do discurso do Leão XIV, inaugural, é a palavra paz, né? Ele já começa saudando a população ali, da mesma forma que Jesus Cristo saudou, paz seja convosco, né? Após a ressurreição, e começa a falar sobre construir diálogos, sobre paz na igreja, sobre pontes, ou seja, o pontificado dele vai ser um pontificado de construção de diálogo dentro da igreja, que a igreja católica está muito dividida, né? Então, acredito que, enquanto Francisco falava para os setores que querem mudar, que querem transformar, falava mais para fora da igreja, dialogava muito com os setores da mídia. Eu acredito que o Leão XIV ele vai dialogar mais com os setores insatisfeitos da igreja, setores mais conservadores, tradicionalistas, ao passo que ele continua no caminho da reforma da sinodalidade que o Papa Francisco ele inaugurou. Então, ele vai ser mais moderado, parece que o perfil dele, né, é mais introvertido, poucas palavras, ele não vai ser igual ao Francisco, que criava lá a pregação na hora, que saía do protocolo. Então, parece que ele vai ser um pouco mais moderado e mais conservador do que o Francisco nesse sentido. Lucas, pegando esse gancho aí do comportamento ou do pensamento mais conservador, Papa Francisco tinha, né, esse olhar, digamos que
inédito em relação aos papas anteriores, em relação à população LGBTQIA+, permitindo inclusive bênção a essas pessoas, né? Um olhar um pouco mais tolerante em relação a essa parcela da sociedade. Na sua avaliação, como é que o atual Papa Leão XIV vai lidar com essa temática muito delicada para a Igreja Católica, na sua visão? Eu acredito que ele não avance em nenhuma questão do público LGBT. Eu acredito que ele vai, nesse sentido, dar uma resposta aos setores mais conservadores que estão um pouco temerosos nesse sentido. A gente precisa também entender que o Papa Francisco ele teve um olhar, né, piedoso e pastoral para o público LGBT, mas aquela questão das bênçãos tem mais a ver com a crise que a igreja na Alemanha está passando, né? Porque lá a gente tem um clero ultraprogressista e que já trabalha essas questões, né? Abençoa a população LGBT, talvez faça até casamento escondido, vamos deixar isso para lá. Mas a igreja na Alemanha, poucos sabem, ela está passando uma crise, possivelmente, talvez até um possível cisma. Então, essa questão da bênção para o casamento, ou para o homossexual, né? Não para o casamento, mas sim para o homossexual, seja uma resposta específica para a crise que a igreja na Alemanha está passando. E não que o Francisco ele fosse ser um papa que vai permitir o homossexual praticante na Igreja Católica, porque é dogma, né? É um dogma católico, você não pode permitir a prática homossexual. A pessoa que é homossexual, ela tem um lugar dentro da igreja, ela pode ser encaminhada para o mosteiro, para o seminário, para a vida celibatária, né? Mas não a prática. Então, eu acho também que houve uma confusão da mídia de achar que o Papa Francisco era de determinada forma, e na verdade não era. Mas ele sim mostrou muito amor e um olhar piedoso e caridoso para o público LGBT. No caso, me parece que o Prevost ele não vai talvez fazer esse olhar assim muito que vai causar um mal-estar nos setores mais conservadores, tá? Quando a gente fala de ser conservador ou de ser progressista dentro da Igreja Católica, principalmente em relação ao alto clero, não é igual a gente está pensando o mundo político, o mundo que a gente vê nos nossos dias, né? Ser progressista dentro do alto clero e dentro da Igreja Católica, você está de acordo com o Vaticano II, a gente pode colocar assim. Você está de acordo com as ideias, pensamentos e diretrizes mais voltados para o Vaticano II. Ser conservador, ser tradicionalista dentro do ambiente católico romano é você rejeitar o Vaticano II e estar mais próximo do Vaticano I ou até ser mais tridentino, né? Estar somente de acordo com o Concílio de Trento. Então, só para a gente ajustar um pouquinho quando a gente fala conservador, progressista, mais liberal, mais para frente dentro da Igreja Católica e dentro do alto clero, não tem a ver com o que a gente fala na política, ser progressista ou ser conservador, ser de direita ou de esquerda na política, né? Só para a gente fazer esse ajuste fino, porque as pessoas acabaram, durante o pontificado de Francisco, achando que ele era uma coisa que talvez ele não era, né? E possivelmente não era mesmo, né? A gente fazer essa distinção. Lucas, queria agradecer demais sua